a Copa do Mundo chegou e, além de falsas esperanças, temos esse espírito esportivo que acende no coração do brasileiro a cada 4 anos. Isso acabou até mesmo me contagiando, para tanto que eu finalmente decidi assistir um anime que sempre me recomendaram muito, mas que por algum motivo as pessoas não falam tanto. Por mais que eu seja um grande apaixonado por anime de esporte, futebol especificamente nunca me agradou. Gostei de Blue Lock, mas não continuei o mangá. Giant Killing eu dropei no volume 3. Super 11 é uma lembrança vaga na minha memória de criança, e eu não cresci na época que Super Campeões era uma febre. Então eu pensei, será que o meu problema é que eu não gosto de futebol? Ou só faltou um anime que abordasse o esporte da forma como eu gostaria? Então, sem muito compromisso, eu dei play em Aoashi, e eu fiquei realmente muito surpreso. O anime tem um protagonista carismático, uma visão bem interessante do futebol, ainda que pro bem e pro mal, e é um anime no geral bem gostoso de assistir. Mas então por que ele não é tão reconhecido? É o que eu vou tentar descobrir no vídeo de hoje. Olá, eu sou o Nash, essa é a Sucatópole. Se parecer que eu não tô olhando pra câmera é porque provavelmente eu não tô usando a câmera do telefone. Mas já comenta aí o que você acha de Aoashi. E se gostar do conteúdo, se inscreve no canal. Lançamos vídeos quase toda quinta-feira ao meio-dia. Então não se acanha não. Então agora vamos comentar sobre Aoashi, esse anime curioso. Mas antes de tudo, contexto. Aoashi é originalmente um mangá seinen lançado em 2015, ilustrado por Yugo Kobayashi e com o roteiro de Naohiko Ueno. Mas o que eu vou analisar é um anime de 2022 da IG Production, ainda que não pareça um anime desse estúdio, e já já vocês vão entender o motivo. Nossa história segue Aoi Ashito, um atacante promissor de Ehime, uma cidade costeira afastada. Porém, durante um jogo importante, ele cai na provocação do goleiro adversário e é expulso, resultando na derrota do seu time. Porém, a sorte do garoto vira, porque quem observava esse jogo era o técnico Tatsuya Fukuda, do renomado time Esperion. Então Fukuda faz uma proposta a Ashito. Vendo um talento bruto no garoto, decide chamá-lo para a peneira do time. E mesmo com muitas dificuldades, já que a família do Ashito é pobre, ele decide participar da peneira. Porém, não vai ser algo fácil. O garoto vai ter dificuldades principalmente dentro do time, já que aquilo era um time de esporte profissional. Não havia espaço para simples poder da amizade. Você precisava ser bom de verdade. E é aqui que a história de Ashito começa. E Aoashi segue uma linha um pouco diferente dos animes de esporte tradicionais, como Haikyuu ou Kuroko no Basket. Ao invés de simplesmente termos uma disputa pelos nacionais, Aoashi vai seguir a jornada profissional de um jogador. O tipo de história que eu particularmente gosto porque ela se torna imprevisível, além de mostrar o esporte de forma mais técnica, indo além de uma forma mais superficial, além, é claro, de mostrar as verdadeiras dificuldades que um jogador vai ter que passar. Um fato curioso é que, estranhamente, eu decidi ver esse anime dublado, o que foi bem legal ver os personagens citando referências mesmo de jogadores brasileiros na nossa língua. Além do que, quando o Ashito faz o primeiro gol, ele grita "receba". Receba! Já pode pedir música. E já que nós falamos do Ashito, ele é um protagonista mais padrão de anime de esporte. Um personagem energético, confiante, mas que não tem talento nato ou habilidade técnica. Ainda que ele tenha uma habilidade fora do comum. Ainda assim, ele compensa isso com seu genuíno amor pelo esporte. E uma obstinação que contagia as pessoas ao seu redor. Algo que de certo modo lembra o Hanamichi de Slam-Dunk. Com as devidas proporções, porque eu Particularmente não gosto muito do Hanamichi, enfim. Mas eu gosto de como o anime demonstra a habilidade latente do Ashito. Ele tem uma visão muito aguçada, conseguindo até mesmo ver todos os jogadores em campo. Algo que a história demonstra como um corvo voando em cima do campo. Inclusive, tem várias penas negras caindo durante a abertura do anime. Alguém aí tá querendo muito ser o Haikyuu de futebol. Mas o que torna a jornada do Ashito interessante de verdade é que ele vem de uma família pobre. Porque o Ashito, ele não quer ser apenas um maior jogador de todos os tempos. Ele quer ter uma carreira profissional proficiente para poder juntar dinheiro e dar uma vida melhor para a família dele. Eu gosto muito de como, principalmente o começo da história, foca muito na relação do Ashito com a mãe dele. Uma mulher que passou muitos problemas para criar os 2 filhos e que, mesmo tendo uma educação rígida, é alguém que genuinamente ama sua família. Cara, o episódio 5, quando ele vai se despedir do pessoal de Ehime, é algo que realmente me tocou. Eu até soltei umas lágrimas
lágrimas enquanto tava vendo o anime. Detalhe, eu tava assistindo isso na volta pro trabalho. Sim, o marmanjo estava chorando no trem do Rio de Janeiro por conta de um anime de esporte. Um desenhozinho de futebol. Complicado, né, cara? Mas essa jornada não vai ser fácil. Asto agora jogava num time de nível nacional. O fracasso não era tolerado. E é interessante notar que, diferente de alguns animes de esporte, onde o antagonismo ele vem de times de fora, de antagonistas de fora, aqui os principais oponentes de Asto nessa história vão ser jogadores dentro do Esperion. Porque dentro do Esperion nós temos dois times. O time A, composto pelos jogadores principais do time, e o time B, que é o pessoal que subiu da base ou que passou pela peneira como Asto, buscando seu lugar ao sol. Asto quer se tornar um grande jogador, mas será que vale a pena a família dele gastar o tão pouco dinheiro que eles têm para investir em algo que talvez não tenha futuro, já que o Asto não tem talento ou técnica de futebol? Eu gosto do quanto os outros jogadores ficam falando para ele desistir, para ele largar o futebol, que ali ele só tá perdendo tempo. O Akutsu em especial me deixou muito fulo. Ô, moleque escroto. A Oashi é muito bom construindo esse ciclo de tentativa e falha. O Asto, a cada novo mini arco, encontrando um novo problema, tendo que treinar, e conforme ele ir treinando, ele expandindo a visão dele sobre o futebol, o que faz ele se apaixonar ainda mais pelo esporte. Eu digo e repito, a empolgação do Asto com relação ao futebol é tamanha que ele acaba impressionando não só as pessoas que jogam com ele, mas nós como público, o que torna a Oashi bem engajante de acompanhar. Ainda que a direção em si não seja lá grande coisa. E eu gosto de como ele integra toda essa empolgação com essa visão mais técnica do futebol. Posicionamento, triangulação, passe, receptar a bola, você se comunicar com seus companheiros através do passe, são detalhes bem mais técnicos do esporte, que torna a Oashi bem interessante de acompanhar. E eu gosto de como a Oashi integra essa parte mais técnica do futebol com o desenvolvimento dos personagens. Tudo isso torna esse anime realista não só nas motivações dos personagens, como no modo como ele apresenta o futebol, o que torna ele quase antagônico a Blue Lock. Isso acontece até mesmo no pontapé inicial da história. Se o que inicia a história de Aoashi é o egoísmo de Asto, já que ele não segurou a onda, acabou batendo no goleiro adversário e sendo expulso, a história de Blue Lock começa justamente pela falta de tenacidade do Isagi, que ao invés de fazer o gol, passou a bola para uma outra pessoa e por isso eles acabaram perdendo a partida. É algo que já deixa logo de cara o fato de que essas vão ser visões bem diferentes do que é o futebol. Porque em Blue Lock os personagens projetam a sua presença, o seu ego de tal forma que eles se tornam seres quase sobrenaturais dentro do campo. Já em Aoashi, a estratégia coletiva é muito mais valorizada. Aqui, ego, habilidade individual importam menos. Em Aoashi, o modo como você trabalha, coopera e entende seus companheiros de time são o ponto mais importante. E essas estratégias e técnicas são usadas não só para desenvolver o próprio Asto, como para desenvolver a trama em si, seja através de viradas, novos antagonismos e dificuldades para o Asto, seja até mesmo em outros jogadores. E ainda que a Oashi consiga usar muito bem essa parte técnica, isso acabou virando uma faca de dois gumes para essa história. Porque até agora eu falei muito bem da parte técnica de Oashi, do seu protagonista, do desenvolvimento da história, mas talvez o pensamento tenha passado pela sua mente. Se a Oashi é um anime tão bom, por que ele não fez sucesso? Essa foi uma pergunta que martelava na minha mente enquanto eu pensava no roteiro desse vídeo. Foi então que, enquanto eu procurava imagens para poder fazer a thumb, eu me deparei com essa matéria do UOL. É uma matéria que falava inclusive sobre o fim de Aoashi e do porquê ele não se tornou tão popular. E essa matéria parte de um ponto de vista interessante. Eles fizeram uma votação sobre qual era o anime de futebol favorito do público e Blue Lock obviamente ficou em primeiro lugar, em segundo lugar ficou Super 11, em terceiro ficou Super Campeões e a Aoashi ficou ali na lanterninha. E ainda que eu ache essa votação meio tendenciosa, até porque foi simplesmente aberta para o público, a conclusão que eles chegaram foi interessante. A ideia que eles propõem é que por a Aoashi ser muito realista e muito pé no chão, com pouco espaço para a parte fantástica e espetacular no futebol, no sentido de não ter essas técnicas malucas e essa extrapolação da realidade, a Aoashi não tem o apelo que essas outras obras têm. Até porque quando você tem que competir com um anime que o goleiro tem um stand, aí não teve o que fazer pra Aoashi, né? Mesmo que Blue Lock tenha uma visão questionável do que é futebol, a premissa dele é tão esquisita e absurda que você simplesmente releva esse detalhe. Já o Aoashi me passa muito uma vibe de Slam Dunk, uma coisa bem mais no chão com relação à visão do esporte, e até mesmo em detalhes menores. Aqui você tem aquele tropo do delinquente juvenil, que era bem comum em animes de esporte mais antigo. Sobre isso, inclusive, tem um personagem que tem cabelo vermelho, que tem topete de delinquente juvenil, aquele estileira mesmo. O personagem, inclusive, raspa a cabeça durante um jogo importante. Nossa, onde que eu já vi isso antes?
limites. Só faltou ter um jogador com cara de gorila e isso aqui virar o Slendank de futebol. Eu tinha feito esse último comentário pra rir e tal, até que eu vi essa postagem no Reddit. A Awashi realmente Slendank do futebol. Mas se você for um pouco mais atento, pode pensar, mas esse raciocínio tem um erro. Se ter uma abordagem mais fantástica do futebol fosse algo relevante para o anime fazer sucesso, então por que histórias como Hajime no Ippo ou mesmo Haikyuu se tornaram tão populares, sendo que eles têm uma visão bem realista dos seus respectivos esportes? Os motivos para mim são variados, mas eu diria que o principal está no anime. A adaptação em anime ainda é algo muito relevante para o seu anime ser popular. E a gente tem que dizer, Haikyuu e Hajime no Ippo principalmente estão no top de linha em termos de animação e direção, mesmo para os padrões atuais. Cara, é muito doido pensar que o anime de Hajime no Ippo tem quase 20 anos de idade. É insano. Eu tenho até medo de um anúncio de anime novo de Ippo. Deixa só lá no mangá que... Deixa lá. Mas com relação ao anime de Awashi... o papo é bem diferente. Eu não falo isso por causa da animação em si, eu diria que é até mais consistente que Blue Lock, mas eu diria que a animação e a direção, principalmente de Awashi, é cansada, eu diria. Você não tem closes ou ângulos inventivos, a direção é a mais simples possível, você não tem momentos de sakugar, o que pra mim não é exatamente um problema, porque eu realmente gosto de como Awashi conduz a sua história, mas não é o tipo de abordagem que agrade todo mundo. Eu posso tirar isso por mim mesmo. Eu dropei Giant Killing no volume 3, muito porque a abordagem dele com relação ao esporte era muito técnica e muito pouco engajante. Eu não duvido que a história seja genuinamente boa, mas eu também tenho que ser sincero e aberto com relação às minhas impressões com esse mangá. Mas eu acho que a Awashi não fez muito sucesso simplesmente porque não caiu nas graças do público. Essa história é muito mais focada no desenvolvimento mais lento dos personagens, principalmente do Ashito, e nesse lado mais técnico do futebol. Nesse sentido, Blue Lock constrói muitos momentos de hype um atrás do outro. Sempre um novo desafio, um novo oponente, uma nova dinâmica do projeto Blue Lock, com esses verdadeiros titãs que ultrapassam todos os limites. Aqui nem é tanto sobre um ser melhor que o outro, mas acho que o enredo de Blue Lock é mais bem adaptado para a geração atual de anime e mangá. Ainda que essa coisa mais do roteiro venha da escrita do autor mesmo. A gente tem que lembrar que ele também escreveu Jagan, que é basicamente um Chainsaw Man, só que mais idiota e no traço de Gantz. Já a Awashi puxa pros animes mais clássicos de esporte. Um protagonista que ama o futebol, mas que não é exatamente um talento, mas que fará o possível para se tornar um jogador de renome e dar um futuro melhor para sua família. É uma motivação muito realista e relacionável. E eu acho que é justamente isso que me encantou nesse anime. A sinceridade dele em mostrar o futebol como algo incrível. Mostrar o esporte no seu estado mais puro, sem firulas, sem coisas espetaculares. É uma história que quer mostrar que o futebol em si já é um negócio incrível. E ainda que a maioria não conheça, eu genuinamente espero que através desse vídeo você possa conhecer esse anime que é realmente muito bom. E eu realmente espero que com a nova temporada que tá chegando, ele possa finalmente ganhar o sucesso e o respeito que ele merece. Acabou o vídeo? Eu realmente agradeço a você que viu esse vídeo até o final e a você que comentou e se inscreveu. Como eu disse antes, lançamos vídeos novos aqui toda quinta-feira ao meio-dia, vídeos menores no YouTube, Instagram e TikTok, então segue a gente lá também. E se você gosta de animes de esporte, tem esse vídeo aqui que eu falo de ping-pong The Animation. E se você quer uma indicação de filme para poder assistir depois do jogo da seleção, tem esse vídeo aqui que eu falo de Princesa Mononoke e do porquê ele é um anime muito bom. Eu realmente agradeço a você que está nesse vídeo de manhã, de tarde à noite. Aqui é o Nash. Tenha uma vida longa e próspera. Até a próxima!